Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa Namastê. noite. Namastê. Continuamos, então, no nosso projeto aqui de leituras de Epifania. Nós vamos entrar nesse projeto agora, que é o Tao Te Ching, Tao Te Ching, pode ser falado assim também. Quando eu iniciei esse projeto, né, eu quis trazer essa conexão dessa leitura dos três maiores textos sagrados da humanidade. Então, nós começamos lendo o Sermão da Montanha, e aí depois, se vocês quiserem, tem um livro do Berto Roden descrevendo bem detalhado o Sermão da Montanha. Depois eu estou pensando na continuidade de daí fazer a leitura desse livro, sim, de trazer mais isso, que eu só li o texto original da Bíblia lá, né, só para a gente começar. E aí vou para o Bhagavad Gita, que é o meu livro do coração, né, que fizemos a leitura. E aí o Sermão da Montanha, o Bhagavad Gita e o Tao Te Ching, todos na visão e no esclarecimento do Berto Roden, que o Berto Roden, ele foi um filósofo muito sábio, deixou muitos livros escritos para nós, ele teve iniciação em Kriya Yoga, ele é conectado com a nossa linha de Kriya Yoga, do Babaji também, mas ele estudou a fundo filosofia, ele foi seminarista, então ele sabia grego, hebraico, latim, né? Ele estudou a Bíblia no original, assim, ele fez umas traduções, tem um livro dele que chama Nazareno, que é a descrição dele de Jesus, que foi o livro que eu me encontrei com Jesus, porque ele viajou para os lugares lá e aí, cada passagem de Jesus, assim, ele vai descrevendo também o detalhe, até geológico do lugar, assim, nossa, é fantástico, assim, é uma coisa fantástica. E aí, falei, bom, vou trazer, então, né, esses três livros sagrados com a pessoa que eu mais confio, que é o Alberto Roden, como um grande filósofo da nossa linha de cria, né, para a gente ter essa conexão dessa leitura desses três livros sagrados, e aí depois vamos seguindo, vamos vendo o que o coração vai indo, o que vocês vão achando também, e pretendo não parar com esse projeto para a gente continuar, deixar isso para posteridade, né? É a minha contribuição, eu falei, tem que fazer uma contribuição de pelo menos de alguma coisa do título que eu consegui da Ciências da Religião. Falei, eu me sinto movimentando isso um pouco, e, e aí me sinto mais plena também, tá tudo certo. Muito bem. Então eu vou ler os prefácios, né? Esse livro são bem curtinhos, capítulos bem curtinhos, talvez a gente leia até mais de um capítulo por vez, mas nós vamos fazer só talvez um introdutório hoje, para a gente entender o que é esse livro e por que ele está nessa trilogia dos três textos mais sagrados da nossa humanidade, né? Então, há palavras do editor aqui, que vai nos explicar um pouquinho mais sobre esse livro, né? Tao Te Ching, de Lao Tse, é um dos livros mais importantes da literatura universal. Escrito por volta do século VI a.C., na China. Nossa, esses séculos aí, século IV, século VI a.C., era uma época de efervescência de grandes filósofos também na Grécia, tudo, né? Foi uma época meio de ouro aí, né? Tem sido o livro de cabeceira de reis, chefes de Estado, filósofos, políticos, homens de ação, empreendedores e de grandes líderes espirituais. É discutível a fluência do livro do budismo Zen, é a essência filosófica religiosa do taoísmo. Esse livro, a base dele é taoísta, tanto que tem o símbolo do Tao aqui. É realmente a base, toda a essência filosófica do taoísmo está nesse livro aqui, né? Sabe-se muito pouco, na verdade, né? O espírito da China é o próprio Tao. O verdadeiro espírito da China é essa questão do Tao, né? Sobre o filósofo Lao Tse, tido como autor do livro, fundador do taoísmo, também sabe-se muito pouco. Sob a ótica histórica, pode-se afirmar que se trata de um personagem mitológico. Não, ele foi real, né? Em alguns trechos de sua história, surge como figura de um homem estranho, exótico, avesso a honrarias e manifestações sociais. Era a perfeita antítese de seu famoso contemporâneo Confúcio, Confúcio. Lao Tse nunca passou de um eficiente funcionário público, bibliotecário do rei
ou de algum mandarim da China imperial. Lao Tse, a tradução de Lao Tse é professor. Ele chama Lao Tzu também, né? Nosso mestre de taoísmo falava que a tradução real é Lao Tzu e a tradução oficial é professor. Conta, então ninguém sabe o nome real dele, né? Conta a lenda que no fim de sua vida, com mais de 80 anos, desapareceu na fronteira do oeste, em direção à Ásia Central, onde, segundo as tradições, continua vivendo, já que é imortal. Ele é considerado um dos grandes imortais da China, que na nossa linha de yoga, ele é considerado um Siddha. Tem até um nome dele dentro de um dos Siddhas, dos 18 grandes Siddhas na nossa linha de yoga, que dizem que ele foi um dos Siddhas que trouxe esse conhecimento e aí soube resumir, né, muito sintética e didaticamente nesse livro aqui para a China. Na nossa linha de yoga, a gente sabe que esse conhecimento está conectado com a Índia, sim. Mas outro dia eu conto mais essa história, né? Tao Te Ching, essa é a sua verdadeira grafia e pronúncia, Tao Te Ching, né? Com suas 5.000 e poucas palavras, distribuídas em 81 poemas ou capítulos, teria sido escrito a pedido do seu amigo Yin Si, pouco antes de Lao Tse partir para sempre da China. O livro teria sido escrito durante um pernoite por solicitação do amigo, que era o guarda da fronteira. A tradição conserva ainda o espanto e veneração daquele guarda de fronteira pelo solene velho sábio de comprida barbicha montado num búfalo. Tudo isso tem uma explicação mitológica, né? Que se mudava de seu país por não concordar com o caos administrativo local. Foi uma grande sorte para o mundo civilizado que aquele guarda de fronteira pedisse ao velho filósofo o resumo de sua sabedoria. O texto, escrito em estilo telegráfico, extremamente conciso, é seco e sem floreios literários. É um livro hermético e não admite leitura superficial, pois só vai se revelando ao leitor aos poucos. Opa, tem mais uma outra aluna entrando aqui. No Brasil, essa obra imortal recebeu várias traduções. Uma das primeiras traduções foi publicada pela editora Coordenada de Brasília, na década de 70, sob o nome de O Livro do Caminho Perfeito, Tao Te Ching. Pelo país. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Continua a leitura aqui. Com traduções e adaptações, prefácios e comentários do monge budista Dr. Murilo Nunes de Azevedo. Posteriormente, essa mesma tradução foi publicada pela editora Pensamento, que é a editora que foi a primeira editora do Humberto Roden. Aqui nós estamos na Martin Claret, que já é a editora mais recente, né? Onde eu estava aqui? Da editora Pensamento. Na mesma época, meados de 70, houve uma publicação apócrifa, sem nome do tradutor e editora, que circulou principalmente nos meios adeptos da filosofia macrobiótica. Posteriormente, em 83, a Emos Editora de São Paulo publicou uma tradução bilíngue com o título Tao Te Ching, o livro do sentido da vida. Eram reproduzidos os respectivos ideogramas chineses junto. Na década de 70, saiu a nossa tradução comentada pelo filósofo e educador Humberto Roden. Foi na década de 70 que ele fez esse livro. Amplamente ilustrada, com prefácio do tradutor. Essa presente edição é a 21ª, com pequenas modificações. Em 83, a editora Tecnoprint, grupo editorial, publicou o formato de bolso do Tao Te Ching, a essência do taoísmo de Lao Tse e Chuan Tse, com tradução de Davi Júnior. Posteriormente, em 91, a editora Bestseller, em conjunto com o Círculo de Livro, e tradução de Luiz Roberto Menezes, publicou o Essencial do Tao, The Essential Tao, a milenar sabedoria chinesa, numa interpretação atualizada dos antigos livros taoístas Tao Te Ching e Chuan Tzu. Em 1995, a editora Cultrix, de Giles Hedel, publicou o extraordinário Tao da Física,
um paralelo entre a física moderna e o misticismo oriental, de Fritjof Capra. O conteúdo desse livro serviu de tema para várias conferências realizadas em São Paulo, pelo professor Edmundo F.C. Garcia, em 95. A editora Pensamentos daí publicou o Tao Te Ching, o livro do sentido da vida, com tradução de Majid Martinique, comentado por Richard Willem. Recentemente foi anunciado pela imprensa que a editora Rocco, do Rio de Janeiro, está para lançar dentro de uma coleção de pocket livros o livro O Espírito do Tao, do mesmo escritor norte-americano Thomas Clear. A tradução de Lin Yutang há anos não é reeditada. Todas essas edições, com exceção da edição apócrifa, se encontram à disposição de leitores em livrarias brasileiras. A nossa tradução aqui, do Humberto Roden, sai agora na 21ª edição, com capa e diagramação nova, né? Além desse prefácio. Fizemos uma pequena correção do título. Em vez de Tao Te Ching, grafamos Tao Te Ching. Descobriu-se que é o mais correto, né? Essa importante informação nos foi dada pelo jornalista e escritor brasileiro Jaime Martins, da TV Cultura de São Paulo, que residiu por mais de 20 anos na China. O senhor Jaime Martins nos colocou a par da verdadeira pronúncia e grafia. E o nosso mestre, né, o mestre Tsao, ele fala que, na verdade, não é Lao Tzu que escreveu esse livro, não é Lao Tse, o certo é falar Lao Tzu. Né? A gente teve essa correção pelo nosso mestre também, né? Na próxima edição, iremos apresentar aos nossos leitores sobre essas recentes descobertas literárias. Em homenagem ao físico Fritjof Capra, pela sua extraordinária coragem de romper os velhos modelos culturais e conceitos das ciências tradicionais, transcrevemos a seguir, à guisa do ponto final desse prefácio, os últimos parágrafos com que o físico concluiu o capítulo Conhecendo e Vendo do seu instigante tal da física. Os místicos chineses e japoneses encontram uma forma diversa de lidar com o problema da linguagem. Em vez de a tornarem mais agradáveis e de fácil entendimento, a natureza paradoxal da realidade, pelo uso de símbolos e imagens do mito, preferem, com muita frequência, acentuá-la, lançando mão da linguagem factual. Assim, os taoístas fizeram uso constante dos paradoxos, a fim de exercer as inconsistências que derivam da comunicação verbal e de exibir os limites dessa comunicação. Essa técnica foi passada para os budistas chineses e japoneses, que, por sua vez, desenvolveram-na ainda mais. Sua forma pode ser encontrada no Zen budismo, com os seus koans, enigmas absurdos utilizados pelos mestres Zens nas transmissões de seus conhecimentos e ensinamentos. Esses koans estabelecem um importante paralelo com a física moderna. Existe uma outra forma de expressar pontos de vista filosóficos que deve ser mencionada. Trata-se de uma forma especial, extremamente concisa, de poesia, muito utilizada pelos mestres Zen também para indicar diretamente a cuidade da realidade. Quando o monge indagou Puketsu Enshu, eu acho que as pronúncias não estão totalmente corretas, vocês me perdoem, né? Eu estou falando o que eu consigo ler aqui. Quando a fala e o silêncio são ambos inadmissíveis, como podemos evitar o erro? Então, aqui, esse monge traz para nós um desses koans. Koans, essas falas paradoxais, super esquisitas, para quebrar nossa lógica, para a gente sair da mente do mental inferior, para a gente conseguir entrar no mental superior, o nosso corpo intelectual na yoga, né? Então, vou repetir o koan que ele fala aqui, ó. Quando a fala e o silêncio são ambos inadmissíveis, como podemos evitar o erro? A nossa cabeça dá um bug-wug de pensar isso. É isso que eles querem mesmo, que a nossa cabeça dê esse bug-wug. E o mestre respondeu: lembro-me sempre de Chancê em março, o grito da perdiz, o aglomerado de flores fragantes. Aí a gente tem que meditar muito para entender o que é essa resposta. Eu tive uma aula meio de Harry Potter, assim, uma vivência meio de Harry Potter, assim. Quando a gente foi fazer o curso, né, de instrutor para a nossa linha de yoga, da Kriya Yoga do Baba, de um teacher trainer, a gente fez o curso em imersão lá, a aula começava às 6h30 da manhã, até 11 horas da noite, uma loucura, super puxado, né?
e depois a gente teve um ano de treinamento, que daí não era presencial, era fora, né? Eu tive que fazer um estudo de 4 versões da Bhagavad Gita, era uma apostila enorme que a gente tinha que estudar e responder um questionário de 1000 perguntas, e aí a gente tinha que escrever um artigo. Esse artigo, a gente teve que estudar o livro, que é um livro básico da yoga, que a gente tinha que pegar algumas falas, né, daquele livro e meditar. E aí, o que viesse na meditação, a gente tinha que escrever e a professora saberia se a gente, porque a gente tinha que fazer um treino de sadhana, desses nossos asanas, todos os dias, dos asanas, dos mantras, dos bhajas, tudo. A gente tinha que fazer um treino todos os dias para ela saber que a gente está fazendo esse treino. Aí ela pedia para a gente fazer essa meditação nesses estudos sânscritos lá. E o que viesse dessa meditação que a gente escrevesse, ela saberia se a gente estaria fazendo sadhana ou não. Falei, isso é curso de Harry Potter, meu Deus do céu! Eu me senti nessa coisa aqui meio mística desse coisa, assim. Graças a Deus eu passei, deu certo. Então vamos lá, estamos terminando aqui. Essa forma de poesia espiritualista alcançou sua perfeição no haiku, uma forma poética japonesa clássica, de apenas 17 sílabas, profundamente influenciada pelo Zen. O insight a respeito da natureza mesma da vida, alcançado por poetas do haiku, atinge-nos, não obstante a tradução. Ele vai falar então aqui um desses pequenos poemas para a gente. Ó. Folhas caindo, tocam-se umas nas outras. A chuva toca na chuva. É isso, poema. Bem conciso, bem breve, mas a gente tem todo um quadro na cabeça disso. É isso que eles querem, né? Sempre que os místicos orientais expressam em palavras seu conhecimento, seja através de mitos, símbolos, de imagens poéticas ou de afirmações paradoxais, os koans, né? Estão muito conscientes da limitação imposta pela linguagem e pelo pensamento linear, nosso mental inferior, né? A física moderna toma hoje a mesma atitude com relação aos seus modelos e teorias verbais. Então, nós estamos entrando nesse novo, né, mundo aqui, né? Aqui tem uma imagem, não sei se vai dar para ver direitinho, colocar aqui, que eles fazem, né, do Lao Tse em cima do búfalo, quando ele estava atravessando a fronteira e o guarda parou, e daí ele escreve esse livro. Uma imagem que eles colocaram para a gente ver. Um quadro de Lao Tse cavalgando o búfalo, imagem taoísta de Chuang-Tzu, da dinastia Tsun. Então, tem uma introdução aqui aí do próprio Berto Roden, que vamos começar a ler. Não sei se nós vamos terminar hoje, mas vamos lendo que daí depois que nós vamos entrar realmente nos poemas curtos aí do Tao Te Ching mesmo. Falei, essas primeiras gravações vão ser essas introdutórios aí para a gente entender, né? Porque todo esse contexto místico aí a gente tem que primeiro entender, colocar vocês no que é isso, para depois a gente entrar e mergulhar nele, né? Então, um preliminar do Berto Roden. Os livros máximos da humanidade. Bhagavad Gita de Krishna, nascido na Índia, acabamos de ler, né? Há diversos milênios, orienta cerca de 2/3 da humanidade. Esse daqui, o Tao Te Ching, de Lao Tse, nasceu na China há 2.600 anos e apresenta 81 pequenos aforismos, toda a sabedoria dos grandes mestres da humanidade. Então, tá, toda a sabedoria dos grandes mestres da humanidade estão contido nesse pequeno livrinho aqui. E aí, o Evangelho, a mensagem viva do Cristo, somente, né, o seu néctar do néctar, que é o Sermão da Montanha, orienta há quase 2.000 anos também a consciência de quase toda a humanidade ocidental. Então, por isso, né, que eu quis trazer essas leituras para a gente ter, de novo, né, refrigerando aqui, oxigenando nossa cabeça, nosso coração, essas conexões, né? Vamos trazer, né, o Sermão da Montanha, vamos trazer o Bhagavad Gita, vamos trazer o Tao Te Ching, quem sabe a gente consegue
pegar pelo menos umas gotinhas dessa sabedoria e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa evolução. Esse que é o propósito, né? E o Huberto Roden fala que ele considerou a missão terrestre dele traduzir e explicar esses 3 livros máximos da humanidade. Se eles fossem conhecidos e vividos, a vida terrestre do homem, em vez de ser um inferno de discórdia, seria o paraíso de harmonia e felicidade. E aí nós já lemos a Bhagavad Gita dele, vamos começar esse, quem sabe depois a gente continua, né, desdobrando o Sermão da Montanha dele, né? E aí ele vai falar para a gente aqui agora do Lao Tse, que a gente sabe pelo nosso professor que é Lao Tzu, que é o certo de se falar. Lao significa criança, jovem, adolescente. Tse, se fala Tzu, é o sufixo de muitos nomes chineses, indicando idoso, maduro, sábio, correspondente ao grego presbiteros, que significa literalmente ancião, com a conotação de maduro, espiritualmente maduro, de maneira que podemos transliterar Lao Tse por jovem sábio ou adolescente maduro, que é a mesma, às vezes é os mesmos elogios que eles dão para o Babaji, para o nosso mestre da nossa linha de yoga. Lao Tse viveu no século VI a.C. Passou a primeira metade de sua vida, cerca de 40 anos, na corte imperial da China, trabalhando como historiador e bibliotecário. Em muitos capítulos desse livro transparece a grande familiaridade que o autor tinha com a situação política do Celeste Império, fazendo por vezes lembrar Shakespeare, cujos dramas revelam as intrigas e corrupções da corte europeia do seu tempo. Sempre teve isso, né? Nós não estamos vivendo novidade aqui nas nossas corrupções políticas, olha só. Em outros capítulos, Lao Tse desce às últimas profundezas metafísicas da realidade cósmica, procurando atingir a raiz do uno, para além de todas as ramificações do verso. Nas explicações dos capítulos, fizemos ver que Lao Tse seguia o mesmo caminho da nossa filosofia universica. O Huberto Roden fala, né, todas essas traduções, todo esse conhecimento que ele fez, ele dá um nome de filosofia universica, que é, né, universal. Ele entendeu, né, que não é uma coisa que ele limitou em religiosa, ele limitou como filosofia universica. Ele ampliou como filosofia universica, né? Que, embora nascida no Brasil, em sua maneira cristalizada, forma o background de todas as grandes filosofias da humanidade e da antiguidade. Homem de meia-idade, Lao Tse abandonou a corte imperial, retirou-se como eremita para a floresta, onde viveu a segunda metade de sua longa vida estudando, meditando, auscultando a voz silenciosa da intuição cósmica, que deixou seus reflexos nesse presente livro. Finalmente, com cerca de 80 anos, Lao Tse cruzou a fronteira ocidental da China. Desapareceu, sem deixar vestígio de sua vida ulterior. Ao cruzar a fronteira, encontrou-se com o guarda da divisa, que lhe pediu o resumo da sua filosofia. Ao que Lao Tse lhe entregou esse pequeno manuscrito, que continha a quinta essência do atual Tao Te Ching. O conteúdo desse livro, de 81 poemas brevíssimos, consta de pequenos aforismos, muitas vezes em forma de paradoxos também. Aliás, as grandes verdades revelam-se quase sempre em epigramas. Os verdadeiros sábios não vão dar de bandeja para a gente. Eles vão revelar de forma obscura, eles falam, para a gente ter o trabalho de meditar, conectar e aí captar e entender. Porque só aqueles realmente evoluídos que vão captar e entender. Essa é o truque dos grandes, grandes mestres, né? Não vai dar de mão beijada para quem não tem a evolução certa, pegar e usar o conhecimento de forma errada. Então, eles têm essa segurança do conhecimento, né? Lembrando os provérbios de Salomão e as beatitudes do Cristo. Paradoxo do grego, um absurdo do latim quer dizer além da mente, ultramental, designando uma verdade que a inteligência não pode alcançar, nem afirmar, nem negar. Por isso, dizia Tertuliano, credo que absurdum, eu aceito a realidade espiritual, porque ela é ultra-intelectual, absurda, paradoxal.
O que é intelectualmente cognoscível, como as coisas do ego empírico analítico, não é espiritualmente, não é absurdo. Então, eu vou ler de novo aqui que ele fala dessa maneira filosófica aqui, ó. O que é intelectualmente cognoscível, que no nosso intelecto a gente consegue compreender, como as coisas do ego empírico analítico, né? Então, as coisas do nosso ego, do nosso, né, egoísmo, do nosso mundinho pequeno aqui, mental, da nossa mente pequena, né? Não é espiritual, não é absurdo, né? Então, esses conhecimentos, se a gente conseguir transcender nossa mente, a gente vai conseguir atingir, né? Se a gente ficar no nosso eguinho, na nossa mente pequena, a gente não vai conseguir atingir. Mais ou menos isso que eles querem dizer, né? Lao Tse, em quase meio século de silêncio e solidão, deve ter auscultado a voz do infinito, a alma do universo, e tentou exprimir em conceitos mentais, em palavras verbais, a sua sabedoria ultramental, ultraverbal. O leitor que não estiver afinado pela mesma onda cósmica não compreenderá o verdadeiro sentido da filosofia de Lao Tse. Tem coisas que a gente vai ter que ler e ficar meditando, meditando, meditando para realmente absorver. Então, esse é um livro como o Bhagavad Gita que a gente tem que deixar de cabeceira e digerindo, né? Não é um livro para ler como narrativa. Mas eu vou deixar gravado e aí a gente vai meditando. Quem sabe um pouquinho a gente absorve, né? Lao Tse é contemporâneo de outro filósofo chinês, Confúcio. A gente aqui no Ocidente fala Confúcio, o qual elaborou uma filosofia moral social que não transcende o plano horizontal da vida de cada dia, mas plasmou, como numa nenhuma outra, a vida do povo chinês. A filosofia de Confúcio não resistiu ao impacto do comunismo de nossos dias, sucumbindo em parte ao ateísmo militante e ao materialismo dialético dos sovietes. Lao Tse professa uma sabedoria de grande verticalidade, que nunca alcançou a popularidade da filosofia do seu colega. A filosofia de Lao Tse se parece muito com a metafísica mística da Índia. Né? A gente, na nossa linha de yoga, a gente sabe que ele é dessa ponte lá, né? A experiência intuitiva é jovem e bela, somente no instante atômico, em que nasce espontaneamente das profundezas da alma cósmica. Mais tarde, quando analisada intelectualmente, murcha e é profanada, e acaba como fóssil inerente. Por isso, somente quem vive e vivencia a silenciosa experiência de Lao Tse pode compreender sua sapiência cósmica. Mais importante do que qualquer ato ego-consciente é a atitude cosmoconsciente. O Bertoldo gosta de brincar com essas palavras, do ego consciente e do cosmoconsciente. A verdade, dizia Mahatma Gandhi, é dura como diamante, mas também é delicada como a flor do pessegueiro. Quem apenas analisa intelectualmente os aforismos filosóficos de Lao Tse pode sentir-se repelido pela sua dureza diamantina, mas quem sabe intuir espiritualmente a alma dessa sabedoria, esse gozará da delicadeza da flor dela. Tao Te Ching convida o leitor a ser, acima de tudo, um auscultador da silenciosa alma do universo. E hoje nós vamos parando por aqui. Semana que vem nós continuamos a entender. Eu vou pedir licença para a gravação, agradecer as pessoas que estão vendo a gravação e nós que estamos aqui ao vivo, virtualmente, vamos comentar um pouquinho tudo isso. Então, gratidão, namastê.